Agora na Jovem Pan, Ricas! Olá, seja muito bem-vinda ao Ricas, o nosso canal de finanças e investimentos aqui na Jovem Pan Joinville. Eu sou Rayana Borba, jornalista e especialista em investimentos, e hoje eu estou recebendo aqui a Amanda Araújo, que é publicitária e já começou a investir também. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, eu que agradeço. Nós estamos muito felizes com a Amanda aqui hoje, porque ela é jovem e desde cedo já começou a investir, né, Amanda? Conta pra gente um pouquinho dessa tua história. Desde pequenininha, quando eu ganhava a minha mesada, eu já pegava parte dela e guardava na minha poupança. E aquilo pra mim era muito legal, porque mês a mês eu ia vendo quanto aquilo ia rendendo, né? Sim. Porque, sei lá, primeiro eu coloquei R$50, depois aquilo virava 100 e 150. E eu comecei a achar, isso é muito legal e é muito gratificante esse retorno que o valor vai trazendo, né? Porque um valor, quando ele tá lá muito pequenininho, a gente não dá valor, né? Mas quando a gente começa a enxergar que ele pode se tornar um sonho daqui a pouco, né? Que pode se tornar, sei lá, um carro, como eu sonhava na época. Então, eu queria muito guardar para poder ter esse retorno o quanto antes, assim, né? Eu sempre digo assim, né? Quando a gente fala, né, investir, em guardar, muitas vezes não é por ganância, né? É mais por segurança, né? Para poder alcançar aquilo que a gente tanto sonha, para poder chegar nos nossos objetivos e nos permitir, né, Amanda, assim... a Amanda, né, ela começou com a poupança, eu acredito que esse seja o primeiro passo, né, praticamente de todos os brasileiros, inclusive é o investimento favorito do brasileiro, e eu digo assim que a poupança seria o investimento perfeito. Primeiro porque ela está anexa à tua conta corrente, né, então é muito fácil tu tirar da conta corrente para a conta poupança, no mesmo banco. Ela tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar, sacar esse dinheiro a qualquer momento, sem qualquer burocracia, e ela é livre de imposto de renda. Então, poupança perfeita seria, né? Mas não. Infelizmente, a poupança rende 0,70 da Selic, que é a taxa básica de juros. E ela não está acompanhando sequer a inflação nesse período, né? Então, por isso que a gente diz que a poupança não é indicada, por que não investir na poupança? Ela aniversaria só uma vez ao mês, ou seja, se você depositou um dinheiro lá no dia 5, retirou no dia 30, você não recebeu nada, né? Absolutamente nada. Então tem uma série de investimentos com rentabilidade diária, a gente já conversou sobre isso no episódio sobre de reserva de emergência. Se você quiser conferir na playlist do Ricas, já está lá disponível. E eu queria saber, Amanda, qual foi o investimento que tu encontrou assim para substituir a poupança na tua vida? Me conta. Então, isso é muito verdade, né? Porque por mais que eu via o dinheiro lá e ele ia aumentando conforme eu ia depositando, eu não via um retorno de qualquer fundo em cima daquele valor, né? E foi quando eu comecei a escutar alguns boatos sobre isso, né? Que meu dinheiro poderia render. E aquilo pra mim era novo, eu nunca tinha ouvido, até o Brasil tem muito dessa falta dessa educação financeira, né? Eu nunca tinha ouvido sobre isso, não sabia, até tinha medo, sei lá, vou perder meu dinheiro, né? E quando eu comecei a ouvir sobre isso, aquilo pra mim começou a me interessar, porque eu pensei, eu tenho a possibilidade de fazer meu dinheiro trabalhar pra mim, como isso, dizem, né? Render, né? Render. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto e... de forma muito sutil, comecei a testar alguns investimentos, né? Então, hoje eu tenho investimento no Tesouro Direto e também eu faço aquele investimento do Nubank, que ele promete lá mais de 100% da CDI, dependendo do tempo que eu aceito deixar o meu dinheiro rendendo lá, né? Então, foi essa forma que eu encontrei para começar a testar os investimentos e entender como o meu dinheiro poderia render. É muito legal assim, né, porque a Amanda falou aqui dos títulos públicos federais, o que eles são? São um investimento em renda fixa. E todo investimento em renda fixa é uma dívida emitida por alguém e tem vencimento, né, e uma taxa pré-acordada, né. Esse é o padrão de todos os investimentos de renda fixa. No caso do título público federal, ele é uma dívida pública, emitida pelo próprio governo, né. Então agora em tempos de pandemia, o governo precisou emitir novas dívidas, não estava preparado para pagar auxílio emergencial para tantas pessoas, nem para construir tantos hospitais, né? Então, num espaço tão curto de tempo, precisou de dinheiro. Como que ele capta esse dinheiro? Em vez de ir ao banco emprestar o dinheiro, somos nós que emprestamos dinheiro para o governo, né? E a gente até fala que é o investimento com menor risco, porque é o risco soberano. Muito difícil o país quebrar, né? Porque quando o país quebrar, todos os outros bancos já quebraram, sem contar que eles têm a máquina de imprimir dinheiro, então eles conseguem injetar dinheiro na economia, né? Então é muito difícil você perder o dinheiro que está no título público federal. Como que a gente investe no título público federal, né, Amanda? Você investe pelo Tesouro Direto. Você não diz assim, eu tenho um Tesouro Direto. Não, você investe num título público federal
pelo Tesouro Direto, que é essa plataforma para pessoas físicas. Mas ele só é acessível via corretora, né? No meu caso, eu invisto pelo BTG Pactual, já a Amanda investe pelo Ágora, que é a corretora do Bradesco, né? É importante dizer que os títulos públicos federais, nenhuma corretora cobra qualquer taxa. Então, para você chegar, acessar até esse tipo de investimento, é totalmente gratuito. Claro que tem uma taxinha ali que você paga para a B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, onde está custodiada, né? Mas faz parte também. Fora isso, não tem qualquer custo em qualquer corretora, né, Amanda? Isso, e até um ponto que você comentou ali, que é o ponto da segurança, né? Eu acho que, pra mim, principalmente que estava começando, foi o essencial, assim, né? Eu fui olhar as possibilidades e tal, e quando eu entendi que ali era seguro, foi onde eu decidi começar, né? E até hoje, existe um desejo da minha parte de começar outras coisas, né? Daí começar a me arriscar um pouco mais, mas eu sei que eu só vou conseguir começar um pouco mais porque eu comecei com esse, onde eu entendi que era um pouco mais seguro, né? Onde eu entendi que a garantia era maior, né? Do que outros, né? Um pouco mais arriscados. Sim. Eu vou falar então um pouquinho para vocês também, né? Como que funciona o Tesouro, né? Como que funciona o Título Público Federal. No meu caso, eu tenho um Título Público Federal que vence em 2035. E ele qual que é a taxa de remuneração? IPCA, que é a inflação, mais um determinado valor. Quando eu comprei, era IPCA mais 3%. Isso quer dizer que todos os anos eu vou ter a reposição da inflação, que é o IPCA, mais 3% de juros que o governo vai me pagar. Eu posso comprar um que me paga esses juros semestralmente, né, que é o que a gente chama de cupom, ou então que vá multiplicando, né, que é o meu caso. Eu preferi o efeito dos juros compostos, que é juros sobre juros. Então, eu só vou resgatar lá em 2035 e nesse meio tempo, conforme for rendendo o dinheiro, né, vai aumentando o montante. Posso resgatar antes? Pode. Você pode resgatar a qualquer momento. Os títulos públicos federais têm liquidez. Entretanto, você só tem a garantia de ter exatamente a taxa pré-acordada se levar até o vencimento. Isso porque os títulos públicos federais sofrem com marcação a mercado, né? É um pouquinho mais complexa essa situação. Então, assim, num determinado momento, até já falei isso num dos podcasts, eu tinha investido X e quando eu fui olhar eu tinha menos do que isso, né? Isso acontece, normal. Mas se eu levar até o vencimento, eu não preciso me preocupar, que eu vou receber exatamente aquilo que foi prometido, né? Que é o IPCA mais 3%. Por isso que a gente diz que nesse caso, o ideal não é colocar sua reserva de emergência nesse tipo de título público federal. A reserva de emergência deve estar lá no Tesouro Selic, que ele rende todos os dias a rentabilidade da própria Selic, que é a taxa básica de juros, né, repondo o seu poder de inflação. Exatamente, até essa reserva que eu tenho lá no Tesouro, ela não é uma reserva de emergência, né? É um investimento extra, né? Um teste, enfim, que eu tenho feito. E até bem interessante ressaltar que o teu é 2035, né? E o meu é 2023. Então, existe a possibilidade de não ser algo tão a longo prazo assim, né? Porque quando eu fui investir, eu tive medo de, meu Deus, mas é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas não, existe, né? Alguns que são um pouco mais próximos. Eu acho que até pra mim, que comecei a investir agora, foi bem importante de entender que não vai demorar tanto pra eu ter algum retorno, eu entender como que funciona, assim. É bem tranquilo. E, né, como a Amanda falou, ela pode resgatar antes, eu também posso resgatar. E é bem interessante também falar que em alguns momentos, né, assim como ele variou para baixo, ele também já me entregou taxa maior do que a acordada, né? E a gente diz que dá para sair no meio do caminho. Então, de repente, quando ele estiver me pagando IPCA mais 4, IPCA mais 5, que é mais do que eu acordei, eu posso sair e embolsar esse lucro, né, a qualquer momento. Eu fiquei muito feliz de conversar hoje com a Amanda aqui, né, dela contar um pouquinho da trajetória dela, de como ela já rentabiliza melhor o dinheiro dela. E eu preparei um conteúdo adicional também, vai estar disponível no meu canal do Telegram, no Ricas. Se você quiser acessar esse conteúdo, você pode me seguir lá nas redes sociais, @RayanaB, com Y, igual ao Ricas, e você vai encontrar nos links que estão na bio o acesso ao Telegram. Amanda, deixe também os seus contatos, as redes sociais. Então tá, pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Rayana, muito obrigada pelo convite. Foi um papo muito rápido, dá pra gente conversar muito sobre esse assunto, né? Mas o Ricas tá aqui justamente pra isso, pra instruir e, enfim, capacitar vocês pra começarem. E, de verdade, assim, comecem, porque é gratificante e começando a gente vê como funciona e como dá certo. Sim, experimentando, né, Amanda? Sim, isso mesmo. O meu nome é Amanda Stoyanagel Araújo e o meu @ no Instagram é Amanda STEUERNAGEL.
É bem compridinho, mas eu vou estar lá no da Rayana Isso, também. Vocês podem me procurar lá. E qualquer coisa, estamos aí. Então, muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Ricas. Até lá! Você acompanhou na Jovem Pan Ricas.